Fala pessoal, João Vitória aqui, advogado. Hoje eu quero falar para você como consultar o seu processo judicial. As pessoas querem saber como é que consulta, como é que faz para encontrar o processo, e eu vou gravar esse vídeo para explicar isso até para os nossos clientes, mesmo a gente passar para os clientes, e quem não é cliente também poder se aproveitar desse conteúdo para poder entender mais como é que consulta o processo dele, como é que vê. Hoje eu vou falar especificamente da área previdenciária, né? Então, como consultar os processos da área previdenciária. E aí tem os processos da área trabalhista, da área civil. Cada processo você vai ter uma forma diferente, um lugar diferente onde ele vai acontecer, né? Geralmente os processos cíveis acontecem na justiça estadual, mas pode ser também acontecer na justiça federal. Então depende de uma coisa chamada competência. Então, para não ficar grande o vídeo, não ficar extenso e não ficar confuso, eu também não vou explicar todas essas áreas para você. Eu vou pegar a parte previdenciária, que é onde a gente está focando aqui no nosso canal, e vou explicar detalhadamente como é que você faz para consultar. Mas antes disso, eu quero que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, para ajudar o YouTube também a mostrar esse vídeo para mais pessoas que estão procurando. Então hoje, como eu já tinha dito, a gente vai falar sobre os processos previdenciários. Quais são os processos previdenciários? Aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por tempo de contribuição. Então esses processos, em regra geral, eles acontecem na Justiça Federal, que chama TRF, Tribunal Regional Federal, certo? Porque são contra o INSS, e os processos contra o INSS eles acontecem na Justiça Federal, porque o INSS é um órgão da União, né? Um órgão federal. Então os processos vão ser julgados pela Justiça Federal. Então você tem que saber no seu estado, no seu local, qual é o TRF que tem competência para julgar. Competência, a gente fala que cada cidade ela é abarcada lá por uma subseção do TRF, né, do Tribunal Regional Federal. Então você tem que saber na sua cidade qual é a subseção do TRF que vai julgar o seu processo. E isso se o advogado deu entrada na cidade que você mora, ele pode ter dado entrada em outra cidade, não sei, ou você pode ter dado outro endereço, mas você tem que ver qual é o TRF responsável por julgar o processo naquela região onde você mora. A regra geral são os processos acontecerem na Justiça Federal, só que existe exceção, e a exceção é que você tem que ficar atento. Quando os processos tiverem relação com acidente de trabalho, aí esses processos serão julgados na Justiça Estadual. A Constituição fala isso, a Constituição Federal fala isso. Então essa é a exceção. Por exemplo, se você tem auxílio-doença por acidente de trabalho, aí ele não vai ser julgado no TRF, ele vai ser julgado na Justiça Estadual de onde você mora, né? Então você vai ter que ver se no seu município tem comarca. Se tem comarca, então o seu processo vai ser julgado nessa comarca do seu município. Se não tiver no seu município, você vai ver qual é a comarca mais próxima que é responsável pelo seu município. Então os municípios grandes eles têm comarca. Os municípios pequenos, aí geralmente tem um município maior que fica próximo, que tem uma comarca que julga os processos daquele município. Então quando é Justiça Estadual, a gente chama de comarca. Cada cidade vai ter uma comarca. Quando é Justiça Federal, a gente chama de seção ou subseção. Na capital é seção. Seção judiciária do TRF tal, né? E aí eu vou falar também das numerações do TRF. E quando é na Justiça Estadual é comarca do município tal. Então quem define isso é o tribunal, né? O Tribunal Regional Federal, que define onde estão as subseções e a competência para julgar de cada subseção. Então ele vai lá e fala a subseção da cidade tal, ele julga processos relativos aí ele fala todas as cidades que vão ser julgados lá. Então você tem que saber isso para poder pesquisar o processo, né? É um pouco complicado, mas o seu advogado ele pode te dizer pelo menos onde é a subseção ou a comarca, se for o caso. Então a comarca, voltando, se for acidente de trabalho, auxílio-doença por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez relacionada a acidente de trabalho e auxílio-acidente serão todos julgados
na justiça estadual, por enquanto, né? Quando eu estou fazendo esse vídeo, tem proposta aí de mudar e colocar tudo na justiça federal, mas por enquanto é a justiça estadual. E os outros processos eles vão ser julgados na justiça federal. Às vezes pode acontecer o seguinte: você entra com um processo na justiça federal que trata sobre algum benefício, e lá quando o perito te analisa, ele diz que esse benefício tem a ver com acidente de trabalho. E aí, se tiver relação com acidente de trabalho, né, aí o seu processo vai ter que sair da Justiça Federal e vai ser remetido para a Justiça Estadual. E lá vai ser julgado o seu processo, né? Então, se você passar por isso, infelizmente, pode ser que demore mais o seu processo. Por isso que a gente fala aqui que não tem como dizer um prazo, um tempo específico para o processo. Porque tem várias situações que podem acontecer e essa é uma delas, né? Então, se o seu advogado entrar com o processo na Justiça Federal e lá o perito disser que foi acidente de trabalho, que tem relação com o trabalho, esse processo vai ser remetido para a Justiça Estadual para o juiz dar a decisão, porque cada juiz tem uma competência, então ele não pode julgar um processo que não é da competência dele, né? Que não é que a lei não atribui a ele a responsabilidade de fazer isso, então ele tem que passar para o outro juiz que tem a competência. Então, quando é acidente de trabalho, tem que ser na Justiça Estadual. Quando não é acidente de trabalho, vai ser processado na Justiça Federal. Eu vou abrir aqui a tela do computador aqui porque eu vou mostrar os pontos, eu vou mostrar algumas coisas, falar sobre o TRF e falar sobre a Justiça Estadual, como é que você pode encontrar o seu processo. Tá bom? Vamos lá para a tela. Para você consultar o processo, você vai ter que saber qual é o TRF da sua região. Se for processo que não trata de acidente de trabalho, né? Se for acidente de trabalho é outro caso. Mas aqui, o TRF, né? Os locais que ele tem competência para julgar. Ele é dividido em 5 partes. Então, TRF 1, 2, 3, 4 e 5. TRF 1, ele pega aqui, ó, Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ele é o maior, né? Em relação a estado, é o que pega mais estados. TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul. TRF4, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o TRF5, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então você tem que saber qual é a cidade, qual é o estado que eu estou. O estado tal, então a competência vai ser de acordo com isso daqui, né? Se está no estado da Bahia, que é o nosso caso, vai ser o TRF1. Mas se está em São Paulo, vai ser o TRF3. Se está no Rio de Janeiro, vai ser o TRF2. Então você vai buscar de acordo com o seu estado. Se for um processo de acidente de trabalho, aí você vai ter que buscar pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Cada estado tem um Tribunal de Justiça e você pode botar no Google e ver, né, do seu estado. Em regra geral, vamos aqui no Google, a gente vai olhar aqui o da Bahia. Em regra geral, os processos eles tramitam pelo PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Então, é um sistema dos tribunais que você pode protocolar o processo digital e ele vai tramitar lá. Só que nem todos tramitam pelo PJE. O difícil de ser advogado no Brasil é que cada tribunal é uma regra diferente e você tem que saber o de cada um. Eu vou falar aqui da Bahia, talvez eu fale de outros, mas eu vou falar da Bahia aqui especificamente logo para te explicar. Na Bahia, no caso, TRF1. Você quer consultar um processo no TRF1. Você pode botar aqui, ó, PJE, TRF1. Ou, aliás, você pode botar consulta processual TRF1. Sendo que se você está dentro desses estados aqui, né? Ou é Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, certo? Então, se você está nesse estado aqui, vai ser o TRF1. Aí você vai botar consulta processual TRF1. E aí a gente tem essa consulta processual aqui e tem a consulta pública do PJE. Você está vendo aqui o nome PJE 1G, que significa PJE primeiro grau TRF1. Aí você pode vir consultar aqui também. Tem a diferença porque o PJE ele começou a ser usado a partir de 2019, pelo menos na Bahia. Ele começou a ser usado a partir de 2019. Então, os processos que são de 2019 para cá estão tramitando no PJE. Se ele é um processo anterior a 2019, aí não é o PJE.
Então tem essa consulta processual aqui, que vai ser a consulta processual dos processos anteriores a 2018, pelo menos no caso da Bahia. Os outros estados eu não sei falar com certeza, mas no caso da Bahia foi esse. E aí você vai procurar aqui, que ele dá todos os estados, ó. E ele vai dar aqui aqui os estados e as subseções. Então, na Bahia, a gente tem aqui, ó, JFBA, que é o da capital. Esse daqui, ó, JFDF, todos são da capitais, ó. JF Goiás, tudo é da capital, o restante é do interior. Então, aqui na Bahia tem Federal, aí tem os do interior. Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso e Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas. Então você vai ter que saber qual é a cidade que você está e qual tribunal é responsável por julgar cada cidade. E aí, se você estiver em Salvador, por exemplo, você vai vir aqui em JFBA e vai dar o OK. Isso para os processos anteriores a 2018. Se for processo posterior a 2018, você vai vir aqui nessa consulta pública e aí você vai digitar o número do seu processo e ele vai te dizer, né, ele vai aparecer aqui como é que está a movimentação. Então aqui, por exemplo, os processos do TRF1, eles seguem uma regra. E aí, de acordo com a regra também, você pode ter uma noção mais ou menos de onde é o seu processo. Mas aqui é o seguinte, se você ver aqui, tem alguns números antes, tem um traço, tem, tem um ponto aqui antes do 401 e depois tem o restante. Então, os processos da Justiça Federal, eles têm número, que é um número escolhido aleatoriamente, né, de acordo com a ordem que você dá entrada no processo. Depois tem um dígito verificador, que tem relação com os primeiros números. Depois tem o ano, então, por exemplo, se for em 2020, ele vai ter essa composição. Depois tem o 4.01. 4.01 significa Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e cada tribunal vai ter uma numeração específica. E no final aqui vai ser a cidade. Se for na cidade de Salvador, vai ser 3300 o final. Se for na cidade de Feira de Santana, o final vai ser 3304, que é onde a gente está. Então, pela composição do processo, você tem como saber mais ou menos onde é que ele está. Se for na justiça estadual, aí já vai ser a numeração com o dígito verificador, com o ano, vamos dizer que seja esse ano, e aqui vai ser 8.05. Se for em Salvador, na capital, vai ser 000. Se for na cidade de Feira de Santana, que é onde é o nosso escritório, vai ser 0080. Então, por essa numeração, você sabe. Se o processo está no TRF1, ele vai ter o 401. Se o processo está na Justiça Estadual da Bahia, ele vai ter o 805. E aí você vai consultar, né, pelo sistema do Estado. Deixa eu ver aqui se ele carregou. Aqui. Então você tem essas opções aqui de procurar por número, por nome da parte, por CPF, por nome do advogado, pela OAB. O melhor é você procurar pelo número. Mas se você não tiver o número, você pode procurar por nome da parte. E aí você vai clicar aqui, digitar o nome e procurar. Aqui também na consulta dos processos mais recentes, você pode procurar aqui por nome da parte ou nome do advogado e pesquisar. Certo? Então, basicamente é isso. Aí você quer pesquisar no TRF2, TRF3, que é São Paulo. Aí você vai botar no Google, bota consulta processual TRF3. E aí ele vai te dar as opções aqui, ó, de consulta processual, aqui, ó, PJE também, primeiro grau, TRF3. Então você pode vir aqui, consulta pública e consultar, ó, veja como é bem parecido, né? Na verdade é igual, só muda a numeração aqui, ó, aqui ficou 403. No de cá, ele é 401. Certo? Então aqui você também vai fazer sua consulta normal. Pode ser que seja por outro sistema, porque existe também os juizados especiais. Então você pode vir aqui botar consulta processual, vamos ver se aparece juizado especial. Qual é a questão? Aqui, ó, juizado especial federal. Vamos ver o que aparece. Qual é a questão para você saber se é juizado especial federal ou se é uma vara federal?
O juizado ele é chamado assim, mas o pessoal conhece mais por pequenas causas, né? Então, porque o valor ele ia para o juizado de acordo com o valor. Então, como é no valor mais baixo, chamado de pequenas causas. Existem as pequenas causas do Estado e existem as pequenas causas federais. Então, é o juizado federal e o juizado estadual. No caso do processo previdenciário, ele sempre vai ser no juizado federal. Se for na justiça estadual, os processos de acidente de trabalho, ele vai ser sempre na vara comum. Então, existe o juizado, existe a vara comum, certo? Aí vamos dizer que o seu processo ele tem um valor da causa de 40 mil. Quem vai atribuir isso é o advogado, né, depender dos cálculos que ele fizer. Tem 40 mil, ele vai para o juizado. É até 60 salários mínimos. Então, nesse momento, o salário mínimo está em 1.045. Então, 60 salários mínimos são 60 aí, talvez 61 mil aproximadamente. Se for acima disso, tem que ir obrigatoriamente para a vara federal. Se for abaixo disso, ele vai para o juizado federal. E aí, cada estado, cada região, ele vai ter uma forma diferente de consultar os processos do juizado. Então você aqui, ó, na terceira região, que é o de São Paulo, que a terceira região vai ser São Paulo e Mato Grosso do Sul, ele já tem aqui essa página aqui que é diferente, ó. Então ele tem o PJE, que é a consulta na Justiça Federal dos processos da Vara Federal, e provavelmente a consulta do processo da Justiça dos juizados especiais é feita por aqui. No caso da Bahia especificamente, todos do juizado especial vão ser consultados aqui pelo site do PJE, e os que forem posteriores a 2019 e os que forem anteriores a 2019 serão consultados aqui por essa parte aqui, que você pode digitar o nome e ver seu processo. Então, a diferença basicamente é essa para a gente aqui da Bahia. Para você no seu estado, você vai ter que pesquisar e ver se tem alguma diferença, se é no PJS, não é. Você pode ligar para o tribunal e saber se o seu processo está tramitando por lá, né? Se tem algum sistema específico, se é o PJS, não é, para você poder buscar. Se for justiça estadual, processo que fala sobre auxílio doença, né, por acidente de trabalho, o auxílio acidentário, aí você vai botar aqui consulta processual, vamos dizer, aqui é Tribunal Justiça Estadual da Bahia, vamos botar assim, estadual, para ficar mais fácil quando você for pesquisar. E aí aqui, ó, TJBA, Tribunal de Justiça da Bahia. Aí você vai procurar aqui, ó, PJE. Os processos do Tribunal de Justiça da Bahia também tramitam no PJE. Se for de acidente de trabalho, vai ser obrigatoriamente no PJE. Ou na Bahia também pode ser que seja um que chama ESAGE, que era antigo e que ele veio antes do PJE. Mas se você olhar aqui, ó, PJE, TJ Bahia, então você pode vir aqui e aí você vai aparecer naquela página igualzinha da Justiça Federal. Só que aqui você bota o processo e aqui você vê, ó, o 8 aqui, porque da Bahia a numeração é 805. E aí você pode preencher com o número aqui e consultar o seu processo. Ou se os processos mais antigos, de antes de 2000 e, salvo engano, foi 2018, eles vão ser consultados pelo ESAGE. Então você pode botar aqui ESAGE, escreve assim, Justiça Estadual da Bahia. E aí você vem em consultas processuais no ESAGE e bota aqui consulta processo de primeiro grau. E aí você vai vir aqui, botar o número do seu processo ou pode consultar pelo nome da parte, botar esse código aqui e ele vai aparecer. É meio complicado, aí vai ter diferença de estado, cada estado vai ter um sistema diferente, mas em regra geral, o PJE é o que está sendo adotado pelos estados, porque foi o Conselho Nacional de Justiça que mandou adotar o PJE. Então, em regra geral, se você não souber, tenta consultar pelo PJE. Aí, se não aparecer nada, se você não conseguir o resultado, você procura, entra em contato com o tribunal, dá uma pesquisada na internet para ver se tem algum outro sistema de consulta, certo? No caso da Bahia, se foi antes de 2018, pode ser que esteja aqui no ESAGE.
Se for a partir de 2018, pode ser que esteja aqui no PJE. Então você pode constar nos dois, botar o número do processo ou seu nome, e em algum dos dois sistemas vai aparecer os resultados. E aí, se você tiver em outro estado, você vai consultar de outra forma, né? Mas tente pelo PJE e qualquer coisa você liga para o tribunal que eles vão te dizer por onde é que você consegue consultar. O número do processo o advogado vai te dar, e se você não tiver, né, o nome da parte, com o nome da parte você consegue fazer essa consulta. Viu? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aí abaixo se você teve alguma dificuldade, porque eu vou responder, né? Na medida do possível a gente responde e te ajuda para você conseguir consultar o seu processo. Também ajuda a gente a crescer, né? Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e aí você vai poder receber notificações quando a gente fizer novos vídeos sobre essa área previdenciária, que é a área que a gente está difundindo aqui nesse canal. Um abraço, até a próxima.